O que acontece? A guerra, a chamada ação militar da Rússia na Ucrânia, tem várias fases de desenvolvimento. A última delas é o avanço lento, porque já não é escondido de nada de ninguém que a Rússia quer estender o evento e está expondo pouco as forças de terra, está usando apenas o seu sistema TOS e sistema de ataque ar-terra, limpando o caminho e avançando lenta e seguramente para a conquista final, mas o que não é a conquista final? É o sufocamento da Europa. O que a Rússia está querendo é que chegue o inverno, para simplesmente as suas fichas quadruplicarem de valor no seu bolso. Todos os acertos com a China já estão feitos. Apesar de conversa com os Estados Unidos, a Índia fecha certinho com a Rússia, a ponto que está recebendo 8 Tupolev 160M, os famosos cisne brancos, os mais temíveis bombardeiros estratégicos do mundo. Ele é tático, mas também é estratégico, pela sua grande capacidade. Um avião pequeno, um Su-34, ele é apenas tático, ele não pode ser estratégico, mas um Tu-160 é estratégico. Ele consegue mandar uma Tsar de 50 megatons ou uma de 20 megatons. Então, é outra história. Então, é o seguinte, nós temos esse cenário. E você vai ouvir falar muito nos canais vagabundos, no canal da molecada, como diz o comandante, desses moleques, desses pivetes e de gente desonesta. O problema todo é que os Estados Unidos também estão usando a guerra da Ucrânia como um grande laboratório. E nesse laboratório, eles estão vendo até onde dá para ir. Sistemas autopropulsados alemães e franceses já foram destruídos. O sistema HIMARS, que vai de 45 a 300 quilômetros, também estão sendo rastreados, foram jameados, foram hackeados e todo o seu sistema munição está sendo destruído. Mandaram para lá os Leopards, 24 horas depois, alemães destruídos. Mas a maior perda que os Estados Unidos têm atualmente foi o equipamento de ponta chamado AGM-88 HARM. O que é o High Speed Anti-Radiation Missile? Tá? É um míssil anti-superfície supersônico. É um míssil que tem 1,8 de velocidade, não é muito veloz, tá? Apesar de ser supersônico. Ele é destinado à busca e destruição de sistemas de defesa aérea inimigo. Os Estados Unidos colocou ele secretamente na Ucrânia, porque achou que na moita destruiria todo o sistema de radares avançados russos, que são considerados pelo próprio Pentágono como os mais avançados do mundo. Então, a partir do momento em que você pega o sistema Panzer, você pega todo o sistema de rastreamento. Panzer é o que vai mais além, tá? E ele trabalha como proteção secundária aos sistemas terra-ar. Ou seja, você bota um S-300 e você bota uma Panzer do lado, que a Panzer tem condições de pegar até um dronezinho daqueles de 30 centímetros, porque ele trabalha com um sistema misto de mísseis, foguetes e metralhadoras dirigidas, com rastreamento automático, seleção de tiro automática, e eles conseguem fazer esse trabalho. O AGM é parecido com o KH-31, 31 ou 28. Né? KH-31 é o míssil anti-radiação, que é chamado, tá? É o míssil anti-radar, super eficiente da Rússia, e, como sempre, super eficiente e super barato. O AGM-88
seria a chance da Ucrânia dar a volta, fazer um massacre e destruir todas as pontas de lança russa, com ataques precisos, com HIMARS, através do AGM-88 ARM. Né? Digo para vocês, esse equipamento, feito pela Texas Instruments, né? Pela Texas Instruments Raytheon, ele simplesmente é o mais mortífero radar tático americano, porque ele destrói a sua capacidade de enxergar o exército dele. Ele pesa quase 400 quilos, tem mais ou menos 4 metros de comprimento e leva uma ogiva acima de 50 quilos, suficiente para destruir uma estação de radar inteira. Ele tem um sistema de orientação passiva e tem um sistema óptico de rastreamento. Ou seja, ele tem uma semi-inteligência para fazer isso. Ele normalmente é lançado de aviões, dos F-18, dos F-16, talvez F-15 também, talvez da B-2. Ele tem essa capacidade de ser lançado. Ele tem um alcance de 150 quilômetros. E ele está sendo lançado na Ucrânia por os últimos remanescentes de Sukhoi 27, o Flanker e também o MiG-29. Inclusive, ontem, a Rússia abateu um MiG-29, um Sukhoi 27 e um Sukhoi 25 de ataque ao solo. E esse Sukhoi 27, inclusive, ou não, o MiG-29, estava armado com o AGM-88 ARM. O que significa isso, Rubem? Isso significa que o sistema de rastreamento avançado dos Estados Unidos, que faz a ponta de lança e atua diretamente no campo de batalha, destruindo o sistema de rastreamento do outro lado, que é o X da questão, foi destroçado pela Rússia no campo de batalha. Todos os equipamentos de ponta que estão sendo colocados na frente de batalha só está seguindo a mesma lógica, a mesma retórica, a mesma narrativa. Lutar até o último ucraniano, a morte de todos eles. Os ucranianos estão fornecendo carne de canhão para testar na encolha armamentos americanos. Por que os Estados Unidos reconheceu que perdeu os AGM-88? Porque a Rússia mostrou os fragmentos deles, do que eles derrubaram. Como se diz em galego, cagou-lhe um cão diante. Um cachorro cagou no meio do caminho. Destruiu esses equipamentos. Por isso que até agora não foram Abrams para lá. Por isso que até agora não foram F-15 nem F-16. Porque vai ser ótimo para a máquina de guerra americana mostrar F-15 e F-16 abatidos por Sukhoi 30, Sukhoi 35 e outros artefatos tipo S-400. As S-400 estão lá prontinhas. A ideia deles era simplesmente destruir, se aproximar e destruir os AGM-88. Com os AGM-88, destruir todo esse equipamento. Fizeram voo rasante, fizeram voo de aproximação, foram abatidos por Sukhoi 30 e Sukhoi 35, e, além do mais, outros mísseis foram abatidos no ar. Ou seja, o grande efeito surpresa que os Estados Unidos queria para fazer a contraofensiva, que era um ataque em massa com os AGM-88, tipo, vamos fazer um ataque varredura, vamos cegar as defesas russas e, assim sim, sem grande força aérea, sem nada, nós vamos fazer a grande ofensiva. Em Gerson, Kherson, não fizeram nada. Não foram em relação. Tem um acidente.
visto na Crimeia até agora, acidente, ataque, sabotagem, que eu ainda não levantei direito. Eu sei que o meu amigo Rogério já fez uma boa cobertura sobre isso. Ainda está tudo um pouco nebuloso, mas guerra é feita de baixas. Você vai ter baixas sempre. O que você conta numa guerra é o seguinte: quantos quilômetros você reconquistou de terreno ou quantos quilômetros eu continuei conquistando. É isso que te dá o resultado. Uma coisa chamada na guerra chama resultante. Resultante. Você consegue a resultante a partir do momento em que você soma o seu esforço de guerra com o esforço de guerra do adversário e vê quem é que levou a melhor. Se eu estava em ataque, se eu estava em ofensiva e eu continuo, não adianta você me impingir perdas, não adianta você fazer nada disso. Só para dizer o nível de perdas de tanques, é que a Rússia até agora só perdeu um T-90. Teve outro fora de combate. Isso em 3 meses de operação, aproximadamente. Os T-90 estão sendo jogados em massa para lá, estão tendo um resultado. O Javelin simplesmente está sendo neutralizado. Não se fala mais em Javelin, agora já estão querendo vender para o Brasil. E outra coisa que eu esqueci de falar. Eu não sei quanto está custando KH-31, mas esse AGM-88 ARM custa $1 milhão cada um. É um absurdo como os armamentos americanos custam valores absurdos. Todos os esforços de guerra dos Estados Unidos só estão resultando em mais morte, mais dor e mais sofrimento para o povo ucraniano. Essa é a grande realidade.